Bom dia. Vocês estão chegando agora. Na semana passada, nós conseguimos, de alguma forma, concluir algumas reflexões até o versículo 9 do capítulo 12 de Gênesis. E ficou para nós a proposta de retomarmos a leitura a partir do versículo 10, que é o que faremos agora. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua causa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Essa leitura é, no mínimo, intrigante à primeira vista. Nós começamos a trabalhar o histórico na abordagem bem linear, bem na horizontal, do entendimento dos fatos. E ficou para nós como algo extremamente objetivo, claro, percebermos que tudo aquilo que Abrão previa aconteceu. E nisso não havia nada de extraordinário, como se fosse uma profecia. Era um fato natural que esperava. De uma condição onde o Faraó representava a autoridade máxima, onde o harém fazia parte da condição proposta de gente. Uma mulher bonita que chega no ambiente, a autoridade, tendo um obstáculo na figura do esposo, qual seria a condição natural? Vamos retirar o obstáculo. Retirar o obstáculo como? Eliminando. Então, eliminar Abrão seria a consequência natural. Então, o que ele fez, na verdade, era uma tentativa de salvar a muitos, pois o que havia na terra era fome. Vamos colocar aqui. A fome como o componente determinante da migração. Eles fazem um movimento, saem daquela região e buscam o Egito, porque no Egito, então vamos aqui, no Egito, a condição poderia ser outra, era um risco. Mas era importante ter ciência de tudo aquilo que poderia acontecer. Então, a proposta feita por ele a ela foi lógica. Ela não foi pega de surpresa. Então nós poderíamos dizer que houve uma transparência no pacto. Houve uma transparência total no pacto.
ó, você é bonita, eles vão olhar atrás de você mesmo, a situação é essa. Agora, eu como seu esposo, eu sou morto, cuidado, mas se você me falar que nós somos irmãos, aí a situação será outra. Eu serei resguardado, e aí o que acontece? E ainda vai assim, e a ti te guardarão em vida, peço-te, pois, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Olha que bonito, gente. E que viva a minha alma por amor de ti. Então, ainda que eu fique na condição de irmão, eu estarei lá te assessorando, né? Por amor de ti. Então, não está negado aqui o amor dele por ela, em nenhum instante. E aí, a situação, pelo visto, o combinado é aceito, né? E foi isso que aconteceu. E a situação não foi outra, né? Na hora que entrando, viram, né? Era uma questão natural. Entrou, é isso, né, gente? Não há como camuflar. A situação estava totalmente exposta. E os príncipes começaram a falar da beleza. Ativou o interesse do faraó. Quero ver. Viu, agradou e chamou para si. Os fatos foram esses. Só que, para agradar o irmão, o que foi feito? Presente. Ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. A situação, porque para agradar o cunhado, né, gente? Agradar o cunhado. Então agradou o cunhado ficou, o quê? O cunhado ficou agradado lá, convivendo no ambiente, tudo certo, né? Ela estava sem família e toda aquela situação resguardada. E nesse movimento, nós comentamos na semana passada, a capacidade de Abrão. Que isso, os documentos históricos falam dos seus dons, da sua personalidade e da sua sabedoria. Então ele teve a sabedoria e se fez uma pessoa interessante também, com ganhos para o lugar. Tanto que o registro é que ele teria sido quem levou para o Egito alguns ensinamentos, especialmente a astrologia. Ele que levou a ciência dos astros, então que era comum na Caldeia. Então ele levou da Caldeia ensinamentos. E ali esses ensinamentos foram trabalhados e divulgados. Então, houve um tempo para o curso fosse ministrado. Houve uma troca. Ele ganhou os presentes e compartilhou conhecimentos. E fez uma situação. Só que feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Então as pragas, aí é a questão, agora surgem as pragas. As pragas que representam um sinal de parada, para que haja uma retomada de posições. Nós poderíamos chamar de praga as tribulações da vida, as provações, os desafios, os momentos quando nós somos constrangidos a repensar nossos posicionamentos. Então, Faraó chamou Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Veja bem, a situação é essa. Porque quando eu fico numa situação com uma mulher que tem marido, por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste? É minha irmã, de maneira que eu houvera tomada por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Abraão respondeu? Eu podia responder, gente? Eu podia responder? Por que ele fez isso? Se ele respondesse, eu estava morto, não estava? Certamente, né? Porque ele ia, né, ativar algumas coisas ali que talvez não fosse adequadas. Então, toda a ação
toda a condição dos fatos foi determinada pelo faraó. Então aqui nós temos faraó como um representante da autoridade do mundo, tá certo? Personagem que esse trecho nos traz. Faraó, autoridade do mundo. Abraão fica aqui para nós como sendo um representante dessa nova etapa de vida, que era também uma autoridade que reunia não uma condição no mundo, mas um porta-voz que dinamiza o ensinamento. Ah, não deixa de ser uma autoridade que ensina e através do ensino consegue estabelecer vínculos positivos, porque onde ele passa a partir do seu posicionamento e dessa autoridade, vocês viram que em Arã ele conseguiu congregar um número de almas que o acompanharam. Então ele era uma liderança sem dúvida, uma liderança com essa capacidade de criar equipes. Era um elemento que congregava recursos materiais, ideais, sempre alguém que gera componentes atrativos que acrescentam, tá certo? Ele como autoridade. Diga. A minha dúvida é a seguinte: como é que o faraó consegue atribuir as pragas ao problema da esposa? Ué, para ser faraó, não podia ser pouca coisa, não podia? Porque nós temos... Será que esse livro dele? Ele... que vai responder. Eu vi? Tá bom, legal. Mas nós temos que colocar o seguinte: essa autoridade externa do mundo é algo que é preparado, né? E a assessoria, ela era grande, embora existisse. E se a gente pensar bem, a questão do grupo de adivinhos dele, que era os sacerdotes dele, será que eles estavam agradando da presença de Abraão ali, gente? Teve uma inveja total. Total, eles queriam, ainda que não fosse, eles teriam que atribuir. Fique livre desse homem e dessa mulher também. Porque nós temos que ver eles longe. Porque eles levaram componentes novos, ele viu como era frágil, muito frágil, a ciência deles adivinhos, e foi por isso que ele teve força para chegar. Por causa do ciúme, da inveja, da dissensão, cada um querendo ter uma posição de destaque junto ao faraó. Não foi o mesmo que aconteceu com José? Não é uma coisa que acontece com José? Ele tentando, queria saber, gente, que sonho é esse, que sonho é esse, que sonho é esse, e cada um falava uma coisa e eles não se entendiam, até que quem tem a chance é José para falar. E o que aconteceu com José? A partir da interpretação do sonho. Posição de destaque e chanceler, né? Então nós observamos qual que era o perigo. O que Abraão ia virar no Egito, gente? O que podia ter virado no Egito? Gente, olha você ver. A irmã já era mulher do faraó. Nós temos que ver o contexto, né? Político, né? O risco era muito grande. O risco era violento demais, tá? Então, no 20. Até nos povos capelinos, né, para os hebreus, tinha uma transição mais profunda da divindade do seu serviço. Como assim? Dentro dos ramos lá dos capelinos, os serviços tinham alto grau de iniciação ali, de avanço. Mas nas questões da divindade, os hebreus se destacavam. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Então, um conhecimento inegável, mas em termos da relação direta com as esferas, vamos colocar, espirituais, aí isso era acontecido. Podemos considerar que a personificação da fé? Sem dúvida. Sem dúvida. Ele é o elemento que
materializa a fé. E a obediência, isso que nós falamos, né? O movimento é por aí, a situação é crítica, nós precisamos, mas sempre no sentido de manter a continuidade da sua vida e daquilo que deveria ser realizado. E, por consequência, ele tem uma transcendência, né? Incomodaria muito. Sem dúvida, quem comentou, sem dúvida. Vamos ouvir como é que o desdobramento, porque o que acontece no estudo é que muitas vezes os componentes eles são retomados, né? Alguns versículos, eles à frente são retomados, à frente eles nos remetem a uma reavaliação daquilo que havia sido dito anteriormente. E aqui, como é trabalhado? Abraão nega que Sara é sua mulher. Vamos fazer a leitura rápida do 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz do sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, está vendo? Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Isso aqui, gente, tem um questionamento, tá? Alguns acreditam que isso aqui é uma ajeitação, tá? Que isso nós falamos na semana passada. Para poder não ficar definido que havia sido consumado o casamento do faraó consumado a entrega material, tá? Dos dois. Então aí, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é minha irmã? Em sinceridade do coração e em impureza das minhas mãos tenho feito isso. Tenho feito isso. Então fica no ar, né, gente? E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Ok? Pode falar. Não está vendo? Só na resposta dele tá aí. Entendeu? Era forte. Era forte. Era para toda a nação, né, gente? Né? Para toda a nação. Então nós observamos. Isso aqui, o detalhamento, nós vamos chegar lá, né, para a gente perceber. Mas, diante dessas questões, dessa situação, que não é simples, nós observamos que muito daquilo que nos parece, isso parece correto, gente? Parece? Foi da criação de Abraão? Não, eu não sei. Vocês acharam que foi da criação de Abraão? Então, foi assunto por quê? Mas no mínimo a Bíblia fica. É correto isso? Está certo isso? Devo mentir. É correto. Foi da mesma forma que o Pedro teve que agir daquela forma que ele fez. Hoje seria mas quantas coisas hoje nós perguntamos, e a nossa pergunta é, está certo isso? Mas para não causar um mal maior, porque está protegendo toda uma nação. Então, em nome de muitos, é necessário sacrificar um. É o mal menor. É o mal menor. Porque ele vai matar todo É mundo. negativa a necessidade. Então, gente, a nossa reflexão do dia, É o mal maior. a nossa reflexão do dia é essa. É certo.
devido às circunstâncias, sim. Isso é direito, a gente tem o nome de estado de necessidade. Estado de necessidade. Uma prova do André Luiz, uma página do lado do nome, e que onde uma irmã encarnada e a marido dela suicidou o talhado do seu marido, se encarnou e ela não sabia que tinha sido suicídio. E ela foi levada ao plano espiritual em espírito e André Luiz questiona ao mentor dele por que ele estava fazendo ela acreditar que tinha sido um nosso desencarne natural. Aí ele perguntar para o André Luiz se era necessário em função da caridade. Ou seja, cai nesse mesmo caso aí, né? Parece um joguete, mas não é. É o que a gente entende disso aí. É necessário. Então vamos colocar, parece joguete. Parece joguete ou é joguete? Ô, Nenê, esse estado de necessidade, eles podem chamar de lógica também. Vamos colocar a lógica da circunstância. Então, estado de necessidade é os nomes. Lógica de quê? Da circunstância. Tem um outro nome, mas é mais ou menos isso. Ou seja, você tem todo um sistema de valores, mas você está numa determinada situação, a lógica te indica que esse é o caminho. Então, mas isso vale muito da visão que a pessoa está tendo. Então, você acabou de falar, Abraão era profeta. Ele profetizou um negócio lá para ele mesmo e falou, olha, o caminho que eu encontro para sair dessa é esse. Né? Mas que tem uma mentira no meio, né? É verdade? Não. É nome menor? Diz nome. Estratégia. Né? Estratégia. Gente, nós ainda estamos nomeando a situação, tá? Nós ainda estamos nomeando a situação, Porque muitas vezes nós vivemos isso. Não é a mesma situação da Célia, 50 anos depois, para proteger a mãe, ela pega o bebê. tá? Para proteger a mãe, por exemplo, né? A Célia. O que acontece? Foi feita aquela armadilha toda para a mãe, por exemplo, né? Lembra da situação? Lembra? Eu fiquei encucadíssima com aquilo na época, quando eu li. No livro, 50 anos depois. 50 anos depois. A situação, rapidamente, é a seguinte. Uma pessoa está interessada num bacanão lá, né? E a situação para poder desestabilizar a relação era promover uma calúnia, e a calúnia era situar a mulher na posição de adúltera, porque aí você está ali o caminho livre para ela chegar no marido. E aí cria todo um ardil, né? Porque Foi um muito maquiavelismo no último grau. E aí cria a condição, deixa a esposa entorpecida lá com a dação de medicamento, coloca o bebê. O bebê chora. E aí a Célia, que é a filha, vai ao encontro da mãe, pega o bebê. Aí na hora que o pai chega, vê o quê? A mãe está lá dormindo, né? E vê a filha com o bebê. Aí na situação, mesmo a filha achando que o neném pudesse ser da mãe mesmo, porque tudo indicava que o filho era da mãe, a Célia, a filha, falou assim, meu filho, né? Assume que o neném era dela. E aí o que acontece? Na calada da noite, abre a porta, rua. Não tem lugar para você aqui. Então, essa é a situação do livro 50 anos depois, né? E é aquele negócio, o que é isso, né? E é impressionante, porque eu acho mais bacana nesse livro, é a trajetória, né? Porque tem os caminhos que ela passa, né? Só lugar perigoso, mas assim, né? Protegida, né? Cercada de luz, né? Então, às vezes ela escuta, tem umas coisas desagradáveis, mas só escuta, né? E não vivencia nada nos lugares mais complicados por onde ela passa, com bebês, né? E no final do livro, né? Aquela que foi o elemento agente da calúnia, passa pelos mesmos caminhos. Você lembra disso? Passa pelos mesmos caminhos, né?
E aí escolhendo aquilo que é a sintonia, né? Então a gente observa, né? Que o peso pode ser o mesmo, materialmente falando, mas as experiências jamais serão as mesmas, né? De acordo com a necessidade daquele que trilha com ele. Pode ser assim, mas acabou de Isso é fácil. Na verdade, quando a gente estiver assistindo a um drama, como você falou, que as coisas acontecem, Deus permite que as coisas aconteçam, é para o nosso crescimento, onde o homem acha que está manipulando e conduzindo a situação, mas na verdade o condutor, todo esse dono da situação é Deus, na sua infinita sabedoria. Então, já usou a palavra, Mariana, manipulação. Então nós temos aqui uma diferença entre o que é certo e aquilo que é o errado. Então nós poderíamos fazer aqui, o que seria errado? Manipular é correto? Não. Então, mas manipular, sem que seja um estado de necessidade, ou uma lógica de circunstância, ou um mal menor, ou uma estratégia, é o quê? É o quê? É do mundo, né? Então é o quê? Aí a gente poderia colocar assim. É errado. É errado, não é correto. Para a gente fazer a distinção. O que é uma estratégia e aquilo que é uma manipulação de fato. Tá? Então, aquele que age a partir de um campo de manipulação consciente, ele é um elemento escândalo. Aqui nós chegamos nesse ponto. O que é escândalo. Porque aquilo que nos pareceu uma coisa atrapalhada, séria, assumiu. Ela fez uma escolha, tá? Porque ela viu que o negócio estava grave. O que aconteceu? O que o pai ia fazer com a mãe? Ele ia fazer o teste para a mãe ali, né? Diante de um ato daquele, o pai fora, chega e encontra um bebê ali. O que é isso? No contexto daquela época. A morte é certa, né? Então, quer dizer, ela fez isso, né? Ela elegeu. Então é diferente de uma manipulação que visa o interesse próprio, vocês concordam? Na manipulação nós poderíamos colocar o interesse pessoal. Será que aí encaixaria aquele momento quando Paulo dizia: eu fiz um forte para o forte e fraco para o fraco? Exatamente. A necessidade de adequação às circunstâncias. Adequação. Mas, pensando em Abraão como pai da fé, nesse momento acho que não tem muita fé não, porque ele estudou o Faraó, falou que pensou o pior do Faraó. Não é o pior, é o real. O real, mas eu falo assim, mas Deus, não sei, Deus vai me proteger, né? Eu estou perguntando, em vez de entrar na verdade, ele foi para ficar da inteligência. É fácil da sua parte? Não é fácil da sua parte? Ele não quer ter Eu não estou abrindo mão. Eu não estou abrindo mão do nosso. Olha só, vamos ouvir a sua igreja aqui, gente. Ele sofreu muito abrindo mão da esposa para salvar a mulher. Olha só. Por amor de ti, porque ele renova o pacto de amor para com ela. Por amor de ti. Então isso não pode ser negado, não. Qual foi o preço disso para ele? Pode dizer. Pela manifestação do Adriano, a gente vai poder fazer uma diferença muito grande no que nós temos na mão, que é a Bíblia. A Bíblia veio trazer fatos para que a gente critique os atos, ou veio trazer fatos para que nós aprendamos com os fatos. Eu acho que é exatamente isso que vai abrir nossa mente a partir de agora, entendeu? Porque ela vem trazendo comportamentos, exemplos de comportamentos que nós vamos nos deparar com eles durante a vida inteira, entendeu?
E tem momentos na nossa vida que nós temos que mentir para o bem. Então, muita gente acha que mentir é sempre errado. Eu era desse. Entendeu? Não é. A mentira tem a boa mentira, que é a boa, que ela aquela que não vai levar prejuízo para a maioria. Entendeu? Então, eu vou contar, dar um exemplo. Algum tempo atrás chegou um rapaz perto de mim e dizendo o seguinte: estava numa situação muito delicada, que ele tinha sido casado, tinha arranjado uma namorada e a mulher então o chamou no canto e falou: é verdade ou é mentira? Eu só vou acreditar em você. E aí, veja só, ele falou: eu fiz uma grande bobagem para falar a verdade. Eu falei: é verdade. Resultado, acabou o casamento dele, ele saiu de casa, os filhos se afastaram, a outra mulher também o abandonou porque ele foi fraco naquele momento. Arrasou a família inteira por causa de uma verdade. Se eu tivesse dito não, ele sozinho pagaria pelo pecado dele. Mas ele, falando a verdade, eu fez com que a família toda pagasse pelo pecado dele, sofresse pelo pecado dele. Então é isso que está trazendo aí o ensinamento da Bíblia. Entendeu? Ele falar é de foro íntimo, né? É de foro íntimo, né? Mas são exemplos, são arquétipos, né? São modelos. É o que a Bíblia nos ensina. Para o bem. Querendo fazer tudo para o bem. Ele só mentiu para não morrer e não o quê? Estruturar a missão dele. E como que Sará ia ficar sozinha, né, gente? Tem isso também, né? É levá-la para a boca do lobo e deixá-la sozinha junto ao lobo. Isso não há dúvida, né? Que o contexto era isso. Agora, nós vamos deixar essa questão, né, porque ela é muito complexa, né? Em cada situação há espaço uma série de nuances, né? Porque, vou até abrir um caminho, tá bom? Se ele falasse, não, fala não. Aí, ele ia ser atormentado todas as noites, pela dúvida. Porque, na verdade, nós já sabíamos pessoalmente que era fácil, não é? Quando pergunta, já sabe, não é? Vocês concordam? Quando pergunta, já sabe. Então, ela já sabia que era. Era só uma questão. Então, nós poderíamos estender um martírio, então, aí é um outro aspecto. Um martírio por um tempo indefinido, pegar a chance de uma reestruturação. Estamos falando que é certo e que é errado, mas possibilidades de condução. E o que adviria de uma ou de outra condição. O certo é que, mesmo diante das situações, aí eu vou trabalhar até os arquétipos e os modelos, que ainda bem que cedinho a espiritualidade já sabe por onde que a reunião vai, né? Aí, dentro daquilo que nós falamos na reunião com os expositores ontem, a gente pensa no grupo, falou: Senhor, manda aquilo que nós precisamos. Aí você abre o livro dá a resposta. Tá. Mas eu não vou colocar no quadro mentira não, tá, gente? Tá. Só para poder ler aqui a resposta. Eu não vou colocar mentira, porque se a gente colocar mentira, fica parecendo que nós estamos cultuando, né, uma condição
fora do valor quando a nossa proposta é de verdade. Tá? Você não pode encaixar essa outra. Então, mas eu não vou colocar a palavra mentira, porque o diabo é o pai da mentira, tá certo? E nós estamos numa proposta crística. Então, a nossa busca é pela verdade. Então, ainda que a verdade seja dita a partir de um filtro, tá certo? Então, vamos colocar de um filtro. Só um filtro. Tá? Uma verdade filtrada, então o filtro foi esse. Então, nós vamos ficar com a palavra verdade. Tá bom? Nosso foco é a verdade. É a transparência. Onde nós queremos chegar não é buscar justificativas para a mentira. Mas, infelizmente, ainda precisamos lançar a mão disso. Quer dizer, vai doer tomar injeção? Aí você fala assim, uma picadinha de formiga. Mas não fala qual, né? Porque tem uma de misericórdia, né? Aí você olha para a formiga e fala assim, pediatra fala isso, uma picadinha de formiga. Mas é uma conversa piada, né, gente? Aí o menino não terrível, terrível. Então, quer dizer, são verdades filtradas. Porque aí o menino pensa no tamanho da formiga e aí faz uma... Ai, é pequenininho, né? É muito pequenininho. É pequenininho. Mas dói demais. Então, muitas vezes, as mentiras têm esse aspecto. Elas são extremamente dolorosas. E agudas e vão à intimidade mais profunda do ser. E você não sabe como que cada um vai administrar. O que é administrável para um não é administrável para outro. Então, quer dizer, tem o filtro e tem o campo que recebe. Para alguns, você pode falar mentira a vida inteira, porque eles não sabem a menor diferença. Vocês concordam? Mente a vida inteira e está tudo certo. Agora, para outros, você falou uma meia verdade, está bastante para colocar tudo a perder. Meia verdade, tá, gente? Não foi nem bem mentira, não. Você falou meia verdade. A questão sobre o prisma, quando pode se tomar a mentira da verdade. Uma mulher e uma irmã, e ele falou mentira, gente? Era irmã dele ou não era? Deus é pai? Não é? Então, quer dizer, deixa eu ver pra você. O que você quer, não? Você tá endossa, não sabe? No capítulo 20, versículo 11 e o 12, é a explicação da honra. Por que você fez isso? Pela natureza que parou no nome. São nomes completos. Que seja. Qual? É o 11 e o 12. 11 e 12. De Cabrão. Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. E eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Mas aqui, gente, é por conta daquela questão da ascendência dele, né? Da mesma família, né? Então isso aqui não é esse irmão que nós estamos falando aqui agora. Isso é do sangue mesmo, né? Então ele podia se apoiar nisso. E veio a ser minha mulher, tá certo? Então, foi uma meia-verdade, né? Foi uma meia-verdade. Ao invés de uma mentira, foi uma meia-verdade mesmo também. Tá? Então ele poderia até se justificar no sangue. Não foi o que Paulo fez, rapidinho, quando ele estava no deserto, com água e na hora que eles perguntavam para ele assim, porque quando a gente lê lá, a gente não pode passar por aquela frase que o Emmanuel narra, porque o Emmanuel buscou lá na mente dele o que ele pensou. O Átila pergunta para ele assim, acaso não conheceste aquele salmo perseguidor? É do mesmo lugar e tem o mesmo nome. O que o Saulo faz naquele instante? Ele busca a conversa que ele teve com Gamaliel. E o que o Gamaliel falou de importante para ele, que ele responder naquele momento. E ele lança um olhar nos dois amigos que trabalhavam com ele naquele lado, que já era de extrema confiança e busca assim, não é certo para ele. Mas aí ele lembra do Gamaliel e fala assim, mas eu não posso me identificar porque eu prometi para Gamaliel. Está lá escrito, então assim, em nome
numa construção que estava sendo programada para ele ali na frente, ele omitiu naquele momento que ele era o mesmo Saulo. Mas então vamos colocar, dentro do momento, pode ter sido tudo isso, mas ele tinha outra alternativa? Tinha outra alternativa? Qual? Falar a verdade e aí? Tchau pra você, né? Tchau pra você. Não tinha ainda a raiz profunda para permanecer com o Salvador. A questão toda é a consequência da verdade. A consequência, né? Essa é a história aqui que foi trazida, né, em termos de uma consequência desastrosa. Mas aí nós não podemos, né, ao cuidado é definir isso como a situação. O que será preciso, isso cada um que sabe, né? Porque cada um responderá pela escolha que fizer. Então é isso. Cada um vai responder pela escolha que fizer. A questão da própria mediunidade. Tem coisa mais complexa do que mediunidade? Tem? Tem? Quem que Paulo achou que eu vou ter chorado durante as cartas? Jesus. Ele achava, não achava? E era Jesus? Não, ele Era cego. Então quer dizer, ele estava equivocado. Diretamente, era Jesus. Mas ele achava que diretamente era Jesus. A questão é essa. Ele achava que diretamente era Jesus. Podia até ser, mas no meio do caminho tinha um Estevão. Né? No meio do caminho tinha um Estevão. Né? Tinha um Estevão para poder fazer a aproximação da mensagem. Né? Podemos considerar voltando um pouco que o trabalho de Moisés e do Jeová? Sem dúvida, sem dúvida. Então nós podemos falar, e aqui, gente, nessa história, cada hora sai e vai para outro caminho, mas aqui nós temos um outro aspecto que nós temos de trabalhar. Abraão foi para o Egito. Moisés, Egito. Egito, né? Moisés, Egito. Jesus vai para o Egito. Né? Então, essa passagem pelo Egito, ela representa algo na história da humanidade. O que significa ir para o Egito? Nós temos que estudar e refletir sobre o sentido profundo desse ir para o Egito. E sair do Egito. Tem que ir, mas a questão do passar pelo Egito, tá? Estar no Egito, tá? Estar no Egito e sair do Egito. E qual a situação proposta para estar no Egito e sair do Egito? Moisés precisou lançar a mão de estados dessa ordem? Então vamos falar assim. O Egito parece que pede isso tudo, gente. Estado de necessidade, lógico, de circunstâncias, uma menor estratégia. O Egito pede isso. É como se fosse assim, para poder lidar com a autoridade do mundo, nós vamos precisar de determinados artifícios. Isso, o Egito é o deserto? Não. É o oásis. Não. O deserto é depois do Egito. Quando a gente sai do Egito, nós gastamos um tempo no deserto para operar o saneamento, tá? Para fazer essa reflexão profunda, sanear, porque o que acontece? Para viver no Egito, nós precisamos de tantas capas, tá? De tantos artifícios e elementos dentro dessa condição aqui, que ele acaba criando uma imagem de apresentação externa que não representa a nossa intimidade. Até por circunstâncias. Então, se sobreviver no Egito, que representa toda essa estruturação material, toda essa soma de valores que envolve o posicionamento frente ao mundo, tá? Um mundo importante, um mundo significativo, um mundo de grandes construções, tudo isso. Mas é um grande desafio. Passar pelo Egito e sair do Egito.
A família de Moisés, gente, nossa, foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande. Se as pragas, o jeito que o faraó Menesquetá apresenta, né? Mentira vai de mentira. Né? Do jeito que tem o jeito que cada um conta, tá? Do jeito que cada um conta a história, porque cada um vai contar a partir da sua mente. Cada um vai contar a história a partir do seu olhar. Ó, pra mim foi assim, assim. E uma das questões interessantes do Rochester, da abordagem literária dele, é essa capacidade que ele tem de repassar a história contada por vários olhos. É muito interessante você ver como que cada um valoriza o ângulo da história. Cada um fala de algo que a história não contou, porque o filtro é pessoal, tá certo? Então, é essa história. A mulher pode falar da traição do marido. O marido pode contar a história a partir do desinteresse da mulher que abriu um espaço de carência na sua intimidade e o expôs a uma situação de vulnerabilidade no mundo. Tá certo? Os filhos podem contar a história a partir de uma relação de família que nunca foi aquilo que eles idealizaram, como sendo a família que eles precisavam. Então é tudo tão relativo. E aí fica no fato a questão do desagregar de uma situação, quando o olhar é muito mais profundo. Porque que muitos outros dão conta de viver situações até, vamos falar assim, como que chama isso? Ao mesmo tempo? Não, famílias em comum, como que faz, né? E administram, tem gente que dá conta disso, né? De administrar duas famílias, uma família no lugar, outra família no outro. Tem gente que dá conta disso. E dá conta de viver em paz, né? Cultivando, tem gente que dá conta. Então, são filtros muito pessoais, concomitantes. Então, tem famílias, né? Concomitantemente, quer dizer. É um desafio. Então, nós não temos condições de avaliar o que é certo e o que é errado a partir do olhar do outro. Isso, a mim, me parece certo. A mim, me parece errado. Mas, dentro da resposta, aí nós vamos fazer a leitura, na trilha das provas, eu digo como certo. Porque a gente fica buscando o quê? Isso que nós estamos buscando aqui é um rumo, né? É uma diretriz. É uma condição de segurança. E vejam bem, a lição é de número 46. Em todos os trechos da vida, mais particularmente naqueles em que as suas forças se vejam defrontadas pela aprovação, procura tempo através da meditação para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência e reconhecerá que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula no corpo em que se integra e cada mundo no edifício do universo de que todos partilhamos. Então, ele já começa com uma imagem. Estamos todos em Deus. Todas as células fazem parte desse universo, meu corpo. Tudo em Deus. Mas, se no micro é assim, no macro também o é. Todos os óbvios ali estão integrados. Todo o corpo celestial está aí no edifício do universo. Se tiveres suficiente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, de novo ele volta ao elemento aqui que é a chave para as nossas respostas. Depois, o tempo que vai clarear, tá? O tempo que vai clarear. Se tiver suficiente serenidade para analisar com o tempo a própria situação, compreenderá que nos fluxos e refluxos das nossas lutas evolutivas, segundo as leis que nos regem, estamos sempre num lugar adequado às necessidades de aprimoramento e reajuste espiritual que nos caracterizam.
na condição indicada em que devemos estar para o desempenho de determinadas obrigações, chamados a executar essa ou aquela tarefa que mais se nos apropria ao adiantamento moral, conforme o programa traçado pelos orientadores da vida superior. Na equipe de criaturas afins ou menos afins, afins ou menos afins, com que nos cabe desenvolver um mandato que se nos descerra a possibilidade de servir, com os dons e desafios, dificuldades e vantagens que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que fomos conduzidos em proveito próprio, e nas atividades justas nas quais encontraremos todo o material humano e todos os recursos circunstanciais de que carecemos para a obra de nossa própria ascensão espiritual. Ou seja, pode assim. Pode assim. Está tudo certo. Está tudo certo. É certo? Não é isso. Está tudo certo. Acerena-te sempre e abençoa as provas que te ensinarem na estrada. Dizer que são essas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Então, na verdade, a resposta parece que está tudo preparado, não parece? Parece que está tudo preparado. Mas o que o irmão quis nos dizer ante as provas? É uma prova. Fulano é difícil, fulano é um matriculador, a situação em casa é muito desagradável, as pessoas não entendem. Está tudo certo. Em termos daquilo que atende o nosso programa. Mas nós só vamos conseguir dimensionar de forma positiva, que era isso mesmo que a gente tinha que viver, no tempo e dentro da condição de serenidade. Tá? A evolução espiritual, e Jesus não precisou passar por essa mentira porque ele não tinha que trabalhar, e Abraão não tinha. Tá? Sem dúvida. Dentro de uma trajetória natural como arquétipo que ele é para nós. Que ele é um modelo. Ele fala da condição humana. Ele retrata a humanidade de cada qual. Que ele diz todos os personagens da vida representam isso. São modelos de personalidade. Quer dizer, é o nosso Caim, é o nosso Abel, é o nosso Enoque, é o nosso Abraão que vai virar Abraão, tá? Então nós temos todo esse movimento interno. E a necessidade de nos ajustarmos aos momentos que retratam o nosso tempo, né? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Aquilo que me parece errado pode, né, já ser realmente o máximo daquela verdade possível. Nós vamos e voltamos, né? Abraão são marcos, né? Com o objetivo de chegar ao fim do homem. Sem dúvida. Essa é a meta. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Esse é o nosso destino. A questão da mulher, né? Porque o fim do homem da Maria nos limavam de Maria. Claro, tem que levar concomitantemente para ter condições, mas para chegar a Maria tendo condições de ser o vaso, né? Geratriz desse novo homem, né? Um vaso geratriz. Abraão começa a se cuidar com inteligência. Se não fizermos, nunca vamos chegar ao fim do homem. Não adianta levar racionalmente só. Tem que levar concomitantemente. Aí nós vamos voltar a achar, depois tem outras, né? Até brigaria, são vários, né? Da estruturação da condição feminina, sem dúvida. Sabe, deu uma ideia do que nós queríamos dentro dos desafios?
que os desafios eles não são pequenos, né? E nós percebemos que a partir dessa condição, cada um vai apropriar diante da situação uma avaliação muito pessoal. E essa questão do filtro de cada qual é fundamental, que a gente tenha essa visão, tá? Porque senão nós vamos ficar discutindo e é uma discussão que não acrescentará absolutamente nada. Hoje nós conseguimos perceber algo desse estudo. Com o nosso amadurecimento espiritual, certamente nós vamos descortinar outras verdades e outros novos desafios. Né? Novos desafios. Porque nós sabemos que esse conteúdo só é um material didático para a nossa reflexão. Né? E que nós temos que trazer esse conteúdo para a nossa vida atual. E elegermos que caminhos nós queremos seguir. No final das contas, a gente vê que no processo todo mundo saiu esclarecido. O faraó, que era o símbolo ali da autoridade, do governo material e tal, ele passou por aquele processo, mas saiu esclarecido. Falou, olha, esse negócio não está certo. Né? O Abrão, que era a autoridade mais frágil frente ao faraó, nesse contato com o faraó ele cresce. O faraó passa a respeitá-lo, porque tem um aviso lá e de uma certa forma o mestre, esse cara não, ele é profeta, ele é protegido por Deus e tal, você não vai utilizar da sua força para eliminar não. Então, há uma circunstância maior nisso tudo, quer dizer, Deus está em todo mundo, que está protegendo Abraão de uma certa maneira, ele é a família, e esclarece o faraó vai ter que se conter. E vejam bem, alguém das circunstâncias do mundo poderia fazer isso? Ninguém poderia fazer isso. É isso que eu estou pensando, mas é tão difícil, ele já tinha essa, vamos dizer, esse objetivo geral, que ele sai fugindo da fome. Não, estou falando do faraó. Do faraó? Do faraó. Quem podia virar do faraó e falar para poder realmente mudar a situação? Autoridade maior. Só uma autoridade maior que ele. Por isso que tinha que vir de uma forma espiritual, né? E dentro do comando interno, do eu crístico dele, né? É dentro da visão do sonho, do eu crístico dele definindo que a diretriz deveria ser outra, né? Então, no mergulho interno, a resposta vem. Então, mesmo aquele que é autoridade no mundo, ele tem acesso a essa autoridade mais profunda esse mesmo. Eu vou dizer, direcionar. Sem dúvida, que está em todos, né? Em toda parte. Então, nós percebemos que existe todo um mecanismo que promove o crescimento. E esse crescimento ele vem a partir da abertura, né, que o indivíduo dá para que ele se dê. Na semana passada nós tivemos aquele exemplo, né, do perneta, que não quis, né, com todas as expressões. E aí nós temos que nos perguntar, dentro do que foi proposto, serenamente, o que nós estamos querendo? O que nós estamos fazendo das nossas experiências? Nós estamos só reivindicando e reclamando, esperando que aconteça? Ou será que nós estamos buscando saciar a fome, ainda que em outros lugares, tá? Ainda que aparentemente errado, tá? Ou lançando mão de estratégias? O que nós estamos fazendo com os nossos recursos e com a oportunidade que a vida nos dá? Eu tenho uma outra historinha hoje. Posso ler para você? A lição 46, Na Trilha das Provas. Livro Contos de Contos do Irmão Chico. A lição de hoje é de número 12. A árvore divina.
E nós estamos falando de lente, né, gente? Nós estamos falando de lente, de olhar, de opinião, como que cada um verá, né? E foi interessante. Do ponto de vista jurídico, estado de necessidade, do ponto de vista da economia, lógico, das circunstâncias, não menor, dentro das condições sociológicas, no plano de estratégia do mundo, aí, que seria a matéria, né? Então, a estratégia, então, quer dizer, são nomes que retratam o filtro de quem está dando o seu testemunho na própria vida, não é isso? Então, a lição vem mostrar como que isso é regra, a árvore divina. Ante nossa avalorada conversação para definir o testamento de Jesus Cristo, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde esclareceu. O Evangelho, filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor, junto às fontes do tempo. De novo, tempo, tá, gente? Junto às fontes do tempo. Todos os viajores humanos que se abrigaram dela aproveitaram dos dons de maneira diferente. Adorou-a um sacerdote, colheu-lhe preciosa tinta na seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei, tornando-se por isso poderoso condutor de alma. Apareceu um filósofo e consagrou-se ao exame de suas menores particularidades, pondo-se em atitude de interminável indagação. Visitou-a um geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz de suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos, sem cogitar das outras. Procurou-a um pregador de frases corretas e escalou-lhe o tronco, improvisando nele luminosa tribuna em que passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora para as ovelhas. Veio um negociante, recolheu-lhe as folhas curativas e montou um vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor, contemplou-lhe a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo ao vendê-los a prosperidade e a fama. Apareceu um escultor hábil, seccionou-lhe alguns galhos robustos e converteu a delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e renome. Surgiu um polemista, anotou-lhe a posição no solo e fez minuciosa estatística de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com base sólida as ideias que pretendia oferecer ao semelhante. Apareceu um infortunado vagabundo que se lhe ajoelhou à sombra acolhedora e dormiu satisfeito. Veio um doente desesperado que lhe fixou as flores perfumosas e arrancou-as, ansioso, a fim de obter um elixir de consolação. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentiam possuídos. Todavia, embora dessem o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo, em tarefas respeitáveis, continuavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelos interesses que os ligavam entre si. Eis, porém, que surge um homem diferente, caracterizado por grande boa vontade, não exibe título algum, a não ser indiscutível disposição à fraternidade real. Admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista,
o vagabundo e o doente. E após longa meditação, abraçou-se respeitosamente à árvore, colheu-lhe os frutos e comeu-os. Seus olhos iluminaram-se, fez-se mais sereno, mais forte e mais digno. E em silêncio passou a servir a todos em nome do divino Pomicultor. Como persistisse trabalhando abnegadamente sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre, determinou o mestre que fosse chamado discípulo, com vantagens ocultas no ser. O velhinho interrompeu-se, sorriu e rematou. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós. Em derredor de sua autoridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja, e antes que pudéssemos interpretá-lo para mais amplo esclarecimento do Apolo, fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. O que significa esse olhar expectante? Então o objetivo é o outro. O que significa esse olhar expectante? Até agora, nós temos lidado com o Evangelho como em benefício do outro, do plano que nos atende, do filtro que nos diz respeito. Só que isso nos aprisiona. O nosso desafio é sair do nosso filtro. O nosso desafio é tentar sair do nosso filtro. Porque enquanto nós estivermos trabalhando só a partir do nosso filtro, o que vai acontecer conosco? Nós estaríamos assim, atormentados pelos interesses. Atormentados pelos interesses. E na história, vejam bem, a posição proposta para aquele que é intitulado, né? Ele não se intitula, ele é intitulado discípulo. Ele é intitulado discípulo, qualificado como discípulo. Esse ser, ele olhou a todos, grande boa vontade, fraternidade real, admirar com simpatia. Nós conseguimos admirar com simpatia as diferenças, gente? Ainda não, né? As diferenças para nós ainda são obstáculos. Porque nós ainda queremos ter razão, né? Nós ainda não elegemos, nós não queremos ainda ser felizes, né? Nós ainda não estamos naquela faixa. Nós queremos ter razão. E aí fica a discussão, né? Fica a discussão. Eu que estou com a razão. Só que esse discípulo, ele olhou a todos com simpatia, tá? E foi para a árvore, foi para a fonte. Ele foi para a fonte. Nós temos de nos voltarmos para a fonte. E a resposta para nós é essa. Nós temos que voltar para a fonte. Que nome que a gente vai dar do Evangelho? Para essa boa nova, essa boa mensagem, esse roteiro. E nós ficamos assim, é a árvore divina. E aquele que é o discípulo foi, abraçou a árvore, sentiu, né? Teve uma troca profunda com essa árvore, comeu dos frutos. Ele se alimentou dos frutos da árvore. E é isso que a gente não tem conseguido. Quando foi dito que nós temos que buscar na Bíblia os elementos, isso de alguma forma é a proposta do comer os frutos. Mas nós temos que comer os frutos. E esses frutos precisam ser incorporados ao nosso metabolismo, fazendo parte de nós. E aí sim, nesse movimento, e vejam bem, ele colocou um serviço que não era nem denominado. E aí nós resgatamos a lição da semana passada.
Alguém que ensina de forma anônima. Como? Com palavras? Com gestos? Com uma postura de vida? Alguém que repassa aquilo que já faz parte de si mesmo. Aí nós vamos ter a condição de serenidade que está nos faltando. Nós temos comentado, né, irmão? O desafio do nosso momento atual. Não é verdade? Como nós temos o sentido carente de liderança. Porque nós precisamos de liderança. Pessoas que representem esse sexo. Qual é o fim, né? Qual que é a melhor escolha? Qual a melhor conduta? E a gente fica em busca, né? De uma liderança que possa nos aconselhar, nos dirigir, nos conduzir. Pessoas que possam ter experiência e, portanto, nós nos espelharmos nelas e sentir aqui está a verdade, aqui eu estou seguro. Aquela segurança profunda, né? Você sabe, não, o meu pastor é um pastor bacana. Eu posso confiar no meu pastor. Nesse sentido, né? Dessa liderança, desse pastor que brilha. Deixa eu terminar o pensamento do desafio da atualidade, que é um desafio tão profundo e que nós temos observado tantas pessoas vibrando nessa mesma faixa. Depois eu te passo a palavra. Então, o nosso desafio tem sido esse. Onde e quem? Essa missão talvez seja a nossa resposta. A primeira falou, é assim mesmo, né? É tudo certo, esse povo complicado, né? Esse povo complicado, esse povo que não entende, esse povo que faz mais ou menos, sabe? Meias verdades ou ao contrário fala muitas mentiras, né? Então nós podemos até defender. E que nós estamos vendo, e a gente fala assim, gente, apesar que a gente não está vendo, né? Mas a gente está vendo. Estamos vendo, estamos questionando. Mas é com essas pessoas que nós temos que trabalhar a nossa serenidade íntima. E uma serenidade íntima que nós só vamos conquistar se nós abraçarmos a árvore. Nós temos de abraçar a árvore. E nos sustentarmos com aquilo que é produzido da árvore. E não pelas pessoas. Nós podemos ir à fonte. O nosso desafio da atualidade é esse, ir à fonte. Porque enquanto nós estivermos buscando pessoas, aí nós vamos encontrar um filósofo, nós vamos encontrar o sacerdote, né? O polemista, o geneticista, nós vamos encontrar homens que têm visões parciais. Então, no caso, nós teremos que ir à fonte e trabalhar para que, nessa nutrição profunda, a nossa fome, nós estamos no Egito, tá, gente? Nós estamos no Egito. A conclusão do momento que nós estamos vivendo é esse. Nós estamos no Egito e perguntando, quem é nosso líder? Quem vai nos guiar? Só que a resposta, até do faraó, que era o líder do Egito, então ele ia recorrer a quem? Sei. Então, mesmo no Egito, a resposta pode vir. Se nós abrirmos os nossos canais profundos do nosso eu Cristo. Então, parece que o nosso desafio de liderança hoje é aquilo que foi orientado por Jesus. É para nós sermos mestres uns dos outros. Foi isso que ele propôs? E ele falou que bastava quantos mestres? Bastava um mestre. E falou quem que era? Falou. Não, ele fala que é o Cristo. E ele termina, que é o Cristo. E ainda assim, dá nome para o mestre que é. Então, acho que hoje nós estamos assim, no caminho das respostas. Que liderança que nós vamos fazer?
percepções de fora parece que elas estão também se situando no tempo, né? Para poder conectar com a liderança e a guiança interna, né? Essa guiança interna. Porque é a partir da guiança interna que nós vamos definir abraçar a árvore e comer os frutos dela. Porque quem quer ser líder no mundo vai promover a autonomia, gente? Tá bom. Vocês estão captando a ideia? Só tem líder no mundo se tiver o quê? Público. Então, o nosso momento hoje é de trabalhar por essa busca da liderança interna, para que haja um movimento de fraternidade, de crescimento conjunto. É um outro momento, é um outro desafio. É uma reflexão que fica para nós, tá? Na manhã de hoje, entendendo o sentido desse Egito, tá? Que Egito é esse que nós estamos vivendo. Se quiser saber alguma coisa, devolve em casa o código do marido. Eu acredito que a necessidade mas faz isso, porque nós temos grandes condições. E até antes de tem sol, doutrina, tem tudo para trabalhar isso. Não precisamos ficar regulando a certo brilho, né? Porque vai dar uma confusão, não vai? Vai. Porque cada um vai falar a partir do seu filtro. Então, um vai falar como a lição disse, né? Dessa árvore. E eles estavam falando da mesma coisa. E essa questão com a verdade, vocês não lembram uma parábola sobre a verdade? Numa terra de cegos, né? Que eles foram voltar, né? O elefante. Você lembra dessa história? E aí um fala que a verdade era como se fossem troncos muito robustos, né? O que era aquilo, né? Aqui são troncos muito robustos. Aí um colocou a tronco e falou, isso é uma arte flexível, né? Isso é uma arte flexível. E cada um foi falando, né? É um tonel, né? Cada um foi falando a partir da opção que ele acede a partir dos seus acanhados, né? Meios de percepção, porque eles eram cegos, eles tinham tato para definir o que seria aquele animal. E foi então retratado segundo ângulos específicos. E nós estamos diante disso. Os desafios da atualidade refletem isso. Então, o que é, o que não é? Então, uns defendem que é X, outros defendem que é Y, tá? Cada um vai defender de acordo com essa possibilidade perceptiva que é limitada. Seja a verdade verdadeira para ela ter acesso à necessidade, ela precisa deixar a verdade relativa. Sem dúvida. Mas nós temos que continuar como Abrão, né, gente? Apesar do grande desafio e da situação não ter sido fácil, ele abriu mão da crença dele? Não. Ele não abriu mão da crença dele. Ele abriu mão daquilo que ele acreditou, da terra, tanto que depois ele volta, né? Não. Nós não podemos perder de vista o nosso propósito. O nosso propósito de vida. Esse propósito de vida, que é individual e intransferível. Qual o meu compromisso? Qual a minha cota de contribuição desse contexto? Não é mesmo? E ele fez a parte dele e seguiu. Percebeu uma série de dificuldades, mas foi fazendo. Então nos cabe isso. Nós vamos perceber uma série de dificuldades, nós vamos trabalhar como esse discípulo, tá? Esse tipo. E foi fazendo o serviço que ele também. De forma. E vocês viram o que ele recebeu? Interessante, né? Mas olha só, determinou um mestre
fosse chamado discípulo, com vantagens ocultas no céu. Olha só, gente. Com vantagens ocultas no céu. Nós vimos, né, na semana passada, o tamanho, né, da expressão da misericórdia no nosso favor. Quantos recursos são movimentados para assegurar a nossa trajetória? Quantos recursos? A gente não confia, né? A gente não confia e fica achando, não, a gente saberia. Senão como é que é de ter, né? E no entanto, os recursos, eles já estão definidos em termos daquilo que nós precisamos para assegurar aquilo que nos convém, aquilo que é realmente necessário ao nosso crescimento espiritual. Mas alguém? Nessa lei de dualidade, essa expressão hebreu, ela parece uma coisa muito profunda, sabe, Lenir? Trazendo para a intimidade. Abraão ali como o pai do mundo está em busca de uma orientação maior de Deus mesmo. E aí ele está vagando. Mas na hora que a fome aperta, gosta disso. Que é um oásis ali onde tem alimento e tal, mas que ao mesmo tempo tem uma hierarquia daquela, que é o Estado e o poder, o estabelecimento. Então é onde você tem um abrigo, mas também tem uma ordem própria ali. Tem que esperar de se sujeitar a ela. Exato. Então a nossa busca dessa orientação superior, a nossa estrutura mais segura ali ligada dentro do poder. Então essas autoridades conversando, Abraão, Faraó, Hebreus, aí, né? Eles dão uma ideia muito interessante da nossa própria dinâmica de esclarecimento. Porque Moisés teve que sair do Egito, Jesus teve que vir do Egito. Então nós temos que buscar, de uma certa forma, disciplinar o nosso faraó de alguma maneira, mas reconhecendo essa asa, essa autoridade superior. Mas tem que haver uma educação da nossa estrutura, da nossa autoridade no mundo ali. Disso que foi dito, fica para nós o seguinte, que chegará um momento de testemunho para todos, tá? Chegará um momento de testemunho para todos, mesmo para aqueles que detêm essa posição, né? Confortável no mundo, tá? Mesmo aqueles que têm essa projeção no mundo, tá? Representando em qualquer situação, pode ser na intimidade do lar, né? Pode ser no trabalho, pode ser numa comunidade religiosa, pode ser no campo profissional, numa posição destacada. Então chegará um momento quando nós teremos de abrir mão em função de algo maior para nós mesmos. A questão é essa, algo maior para nós mesmos. E quando Jesus fala, estar no mundo sem ser do mundo, né? Eleger essa condição, estar no mundo sem ser do mundo, para vencer o mundo.